Olá, eu sou Ana Blatnik e vocês são muito bem-vindos a este canal, a essa leitura do livro Tudo Passa, editado pela editora Petit, ditado pelo espírito de Antônio Carlos, psicografia de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. O capítulo 5 se chama Tudo Passa. Todos sabiam no hospital que clima bom era aquele que não fazia muito calor nem muito frio. Os doentinhos se queixavam que com o calor sentiam mais o ardor, queimava mais suas bolhas. Porém, o problema mesmo era o inverno. Os pacientes que se recuperavam e os que estavam na fase inicial não sentiam tanto, mas os em estado grave sim, porque os agasalhos que os impediam de sentir frio lhes eram muito incômodos. Se os colocavam e as bolhas estouravam, a malha, o tecido grudava. E para tirar, necessitavam molhar para não tirar a pele junto. Cobertores pesavam, incomodavam, os levando a ter mais dores. Precisando lavar muito as roupas, o hospital estava sempre necessitado de agasalhos. O trabalho dos funcionários aumentava. O trabalho de Henrique e o serviço no hospital eram rotineiros, embora sempre tivesse algo novo para ser feito. Henrique se levantava cedo, tomava o café da manhã, ia para as enfermarias, depois almoçava, descansava de 30 a 40 minutos e voltava ele às enfermarias. Depois, quando finalizava, tomava banho, jantava e normalmente estava tão cansado que ia dormir. Mas sempre que podia, às terças-feiras à noite, ele ia ao pátio para ouvir o evangelho. Os grupos de voluntários continuavam os visitando, como também outros grupos de pessoas. E o hospital funcionava graças às doações, porque recebia pouco do governo. Era raro o doente que podia contribuir com alguma coisa. Ele fez de rotina sair no sábado à tarde. Almoçava em restaurantes, ia ao cinema, passeava pela cidade, fazia algumas compras, lanchava e voltava. Escrevia para as irmãs. O fez uma vez para o irmão, que respondeu perguntando se ele ganhava bem, se guardava dinheiro. Demorou para responder que não ganhava muito e que não tinha dinheiro guardado. Sentiu que o irmão queria dinheiro. Então o irmão não escreveu mais, nem Henrique a ele. De 4 a 5 vezes por ano escrevia para as irmãs e elas respondiam. Os sobrinhos foram se casando e ele enviava pelo banco dinheiro de presente. Seus gastos eram poucos e somente 2 vezes. Nos anos que estivera ali, recebeu seu salário integral, mas mesmo assim guardava um pouco. Cristina desinteressou-se dele, arrumou um namorado, mas não deu certo. Os dois tornaram-se amigos novamente e ela contou que o namoro não deu certo porque ele queria que Cristina assumisse uma casa para morarem juntos. E se ela fizesse isso, não teria mais tempo para o hospital. Então, ela preferiu continuar cuidando dos doentinhos. As datas comemorativas no hospital eram pouco lembradas. Ali havia mães doentes, ou os que sentiam falta das mães, como também dos pais. Normalmente, nesses dias, faziam orações no pátio e após nas enfermarias, para aqueles que não conseguiam ir ao pátio. Os voluntários traziam alimentos melhores, diferentes, nos dias de Natal, Ano Novo e Páscoa, e também traziam presentes. Quando o enfermo se recuperava, era uma festa. Na véspera de ele receber alta e ir embora, ele, com Maria, ia a todas as enfermarias, menos nos quartos separados, para se despedir, falar do alívio de ser curado, da alegria de ir embora e que se ele sarara, todos podiam fazê-lo.
Maria fazia questão dessa despedida, porque era um incentivo a todos. À noite, se reuniam no pátio para fazer uma oração de agradecimento. Maria orava, assim como Cristina, e às vezes Elisa e o recuperado. Era emocionante. Havia os que se recuperavam e não tinham para onde voltar. Acontecia de terem de fato se separado da família ou de não a terem mais. Esses ficavam no hospital, trabalhando, fazendo pequenas tarefas. Ali tornara-se o lar deles. Janete foi piorando, mas continuou na mesma enfermaria das mulheres que se recuperavam. Estas já tinham passado pelo estado grave e entendiam a garota. Já fazia 3 anos e 7 meses que ambos, Henrique e Janete, estavam lá. O inverno foi muito rigoroso e a garotinha sentiu bastante. Não quero passar por outro inverno, não. Não doente. Janete estava triste. Eu sinto saudades de casa, do papai e muitas da mamãe. Eles escrevem, eu faço sempre. A saudade chega a doer. Aquela enfermeira loura, alta e bonita, ela é tão linda. Me contou algo. Conta para mim o que ela falou, pediu Henrique. Não sei se posso. Eu vou perguntar para ela quando vier aqui e se ela deixar eu conto. Como ela se chama, você sabe? Perguntou Henrique. Linda. Ela é linda como o nome. Janete já mencionara essa enfermeira algumas vezes, mas não havia no hospital nenhuma como ela descrevera, e ninguém que se chamasse Linda. A primeira vez que Henrique escutou, pensou que a menina havia sonhado. Depois, uma enferma que estava na mesma enfermaria contou para ele, enquanto Janete tomava banho, que quando a garota conversava sozinha, era com esta enfermeira e que quando isso ocorria, o quarto ficava cheiroso, com cheiro de rosas. Henrique perguntou para Maria se era possível um espírito visitar, conversar com alguém que vestia um corpo físico. Fez isso para entender melhor o que era a voz que, desde que fora para aquele hospital, não a escutava como antes. A morte do corpo físico, explicou Maria, não nos muda. Mudamos quando queremos e nos esforçamos para isso. Assim, pessoas boas, quando mudam de plano, como do físico para o espiritual, continuam fazendo bem. Aqui recebemos muitas boas visitas de espíritos que nos ajudam. No outro dia, Janete sorriu ao ver Henrique. Linda deixou eu falar a você o nosso segredo, o dela e o meu. Ela contou que vamos e voltamos muitas vezes daqui para lá. Mostrou com um dedo para o alto e de lá para cá. Mas quando voltamos para cá, nossa alma vem em outro corpo, o de um neném, para aprender a recomeçar. Esquecemos porque criança esquece mesmo. Muitos anos atrás, estivemos ela e eu em outro corpo, o meu era diferente, e como ela não voltou de novo, continua com a mesma aparência. Morávamos numa casa enorme, maior que esse hospital. Vestíamos roupas diferentes, compridas. Éramos freiras. Fomos amigas até que um jovem bonito, que era sacerdote, foi ao convento e eu gostei dele. Mas ele gostou de Linda, que não o queria. Eu fiquei com raiva e joguei água fervendo nela para que não ficasse mais bonita. Linda sofreu muito e tornou-se feia. Eu fiquei com o padre e afastei mais 3 rivais as queimando, principalmente os rostos para ficarem feias. A maldade não deu certo. Acabei atormentada, sozinha e doente.
Arrependi-me, pedi perdão, mas os meus atos maldosos ficaram em mim. Voltei para cá e fiquei doente. Queimo sem água fervendo, mas queimo. Janete cansou de falar e adormeceu. No jantar, Henrique procurou por Maria. Não a encontrou e somente conseguiu falar com ela 2 dias depois, no de jejum. Dona Maria, Janete afirma que vê mesmo uma enfermeira que ninguém mais vê. É imaginação dela ou um espírito? Como já lhe falei antes, recebemos visitas de bons espíritos que vêm nos ajudar, ou alguém específico. Linda é um deles. Vem visitar Janete, como também o Frei Arthur e outros. Janete me contou uma história fantástica. Henrique, falando rápido, contou o que ouvira. É a mesma história que Linda me contou, afirmou Maria. As duas, Linda e Janete, que na sua encarnação interior tinha outro nome, se conheceram num convento feminino. Janete era ambiciosa, foi para o convento pensando em ter uma vida de facilidades. Linda foi por vocação. Havia perto um convento masculino e em ambos os conventos um grupo se afinava e se encontravam. Janete apaixonou-se por um padre jovem muito bonito e ambicioso como ela. Tornaram-se amantes, mas esse jovem padre se interessou por Linda. Janete, temendo perdê-lo, a queimou para que ficasse feia. O fez com água fervendo. Entrou de madrugada na cela dela, no quarto de Linda, com um balde de água fervendo. Jogou nela e fugiu rápido. A jovem acordou assustada, com dores terríveis. Gritou desesperada. Foi socorrida, mas ficaram os ferimentos. Ninguém ficou sabendo quem fora e não investigaram. Linda sofreu com as queimaduras no rosto, braços e tronco. Quando sarou, ficaram as cicatrizes. O jovem padre não se interessou mais por Linda, enquanto Janete, continuou Maria a falar, depois de uma ligeira pausa, continuou sua vida no convento, com amantes e regalias. Linda tornou-se enfermeira das freiras idosas, doentes, dos pobres perto do convento. Perdoou e concluiu que aquele mal fora para seu bem. Novamente, por ciúmes, Janete queimou mais 2 jovens freiras e uma moça que morava perto do convento. Anos se passaram. Ela, sozinha, doente, arrependeu-se. Janete desencarnou e as 4 que foram queimadas também. 2 não a perdoaram e perseguiram-na. E Janete sofreu muito. Linda ajudou as 2 que queriam vingança, a socorreu e também ajudou a Janete, que reencarnou. E Linda a tem visitado e auxiliado. Esse espírito não somente perdoou, como ama, e fez bem a quem lhe fez mal. Nossos atos nos pertencem e recebemos de volta o que fizemos, o bem e infelizmente o mal. Janete arrependeu-se, pediu perdão, foi perdoada. Quando isso ocorre, fica ainda a necessidade de reparação. Ela poderia fazer o bem para reparar, mas preferiu a dor. Sente a dor de queimadura sem ter sido queimada por água fervendo. Como queimou! Henrique escutou calado, absorveu e não comentou. Entendeu que essa lei do fez e recebe era justa, seja de atos bons ou maus. Maria ia levantar, pois acabara seu de jejum, quando Henrique fez uma pergunta. A senhora acha que Janete irá partir logo para o plano espiritual? Penso que sim, Henrique. Ela se acostumou naquela enfermaria.
e optei por deixá-la lá. Com certeza ela sentiria ao ficar longe de pessoas que conhece e não irá para o quarto isolado. Ela me disse que não irá passar mais um inverno doente. Sofreu muito neste. Talvez seja. Para onde ela irá, quando partir, não tem inverno como sentimos. Está livre da doença. E melhor, sentirá-se quite com os erros do passado. Estará sadia e linda. Até logo, Henrique. Maria se levantou, como sempre tinha muito o que fazer. Henrique também foi trabalhar. No intervalo, foi ver sua amiguinha. Encontrou Janete com os olhos fechados e reparou nela. Não crescera mais desde que fora para o hospital. Se o fez, foi muito pouco e estava magra, muito magra, os bracinhos finos e cheios de bolhas, feridas, e ela, por mais que a higienizasse, exalava um cheiro desagradável. Cortaram seus cabelos bem curtos para ficar mais fácil medicarem as bolhas na cabeça. Henrique ia sair quando ela abriu os olhos e disse com voz fraca e baixa: Ike, passarei. Estou passando. Henrique, por muitas vezes, falara a ela das duas palavrinhas mágicas. Tudo passa. Agora a garota fez uma pausa, suspirou e falou: Hoje não estou sentindo tantas saudades. Vivi com meus pais, irmãos, e aqueles anos passaram. Vim para cá e não os vi mais. Amo-os, mas nos separamos. Teve de ser assim. Obrigada, Ike. Você sempre me consolou. Espero que você não se esqueça de que tudo passa, menos os sentimentos, se estes forem verdadeiros, não é? Fechou os olhinhos de novo. Maria havia colocado somente 2 mulheres que se recuperavam com ela, e as outras doentinhas, foram para outra enfermaria. 2 dias depois, Janete teve seu corpinho físico parando suas funções, e ela desencarnou. Eram 2 horas da tarde. Henrique foi informado e foi vê-la. Maria e Cristina limparam, colocaram nela um vestido e depois a puseram numa maca para ser levada para o fundo do hospital, onde seria colocada num caixão e levada ao cemitério. Henrique ficou no corredor e chorou. Sentiu aquela desencarnação, pois ela era sua amiguinha. Pela vida sofrida dela também ele sentiu, e por pensar que não ia mais vê-la. Maria aproximou-se dele. Se chorar sem revolta, as lágrimas lavam a alma. Aqui neste hospital, quase todos os nossos doentinhos desencarnam, Ike. Sinto falta deles, mas não sinto suas desencarnações. Janete sofreu muito, dores físicas, falta da família. Agora ficará bem. Linda a buscou e ela foi levada para se recuperar. Logo estará sadia e feliz. Porque na sua doença as dores eram físicas e elas a sararam espiritualmente. Por isso, Henrique, ela se foi para o melhor. Não chore. Devemos querer que estejam bem aqueles que amamos, se estiverem conosco por algum tempo. Eu sei que foi melhor, mas sinto. A senhora entende. Mas eu tento entender por que Janete sofreu tanto. Quando cometemos erros, imprudentemente não pensamos nas consequências. Nossos atos são nossos, não podemos dá-los a ninguém, e eles são de nossa responsabilidade. A família dela foi avisada? Henrique quis saber. Ultimamente, Janete estava com dificuldades para escrever, e era Cristina
que o fazia para ela. Escrevia o que a garota ditava. Escrevemos avisando-os que Janete piorara e na última carta, Cristina escreveu que ela estava para falecer. A família não veio nenhuma vez visitá-la. Moram longe e são pobres. Passaremos um telegrama os avisando. Eu gostaria de comprar um caixão melhor para ela, flores e enterrá-la num túmulo. Não me oponho, mas pense, Henrique, será que isso fará diferença para Janete? Seu corpinho físico lhe causou tantas dores. Você fez muito por ela. Lhe deu presentes, amizade, carinho e a escutou. A gente deve fazer pelas pessoas quando elas estão caminhando conosco. Pense em Janete feliz, sadia, porque é assim que ela ficará. Dona Maria, a senhora cuida mais dos enfermos em estado terminal. Por quê? O dia que você quiser, vou levá-lo para ver os nossos doentinhos. Eu faço isso porque é um trabalho mais difícil. E eu gosto de prepará-los para a mudança que farão e para que aceitem o sofrimento. Também tento mostrar, pelo exemplo, que existe bondade, caridade e que pode ser seguida. Vai agora, querido enfermeiro, vá descansar um pouquinho. Henrique foi para seu quarto e chorou. Depois reclamou. Vós, preciso de consolo. Onde está você que não vem me consolar? Não vê que eu estou sofrendo? Se quer chorar, que chore. Henrique escutou a voz. A vida não é feita somente de sorrisos. Por que não absorve o que Maria lhe disse? Foi tão verdadeiro. Janete agora está bem. O período difícil dela passou e ela está trabalhando. Não vou ficar aqui escutando seu choro. Henrique sentiu a voz sair e chorou porque estava com vontade. O choro lhe fez bem. Depois lavou o rosto, foi ao refeitório, tomou café e voltou ao trabalho. Na terça-feira, foi ouvir o Evangelho. Foi lido um texto longo de Allan Kardec, de O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Henrique pensou que talvez não tivesse sido por acaso que, aquela semana, havia tido no hospital 3 desencarnações. Maria depois fez uma breve explicação. Não tenho muito a comentar. O que foi dito e lido nesse belíssimo capítulo é muito consolador. Bem-aventurados os tristes. Muitas vezes ficamos tristes porque acontecimentos externos se passam conosco. Outras vezes continuamos tristes, embora o externo esteja alegre. É a nossa atitude interna que é decisiva, meus irmãos e minhas irmãs. E ela pode ser negativa ou positiva. Embora aconteçam coisas que nos entristeçam, devemos ter a consciência tranquila. O que de fato nos causa dor é saber que podemos fazer o bem e não fazemos, ou ter erros dos quais não cabem a reparação. Quando suportamos as tristezas e nossos sofrimentos, somos os bem-aventurados porque recebemos o consolo. Por dias, Henrique sentiu vontade de entrar na enfermaria feminina, para ver sua amiguinha. Sentia a falta dela e também, no sábado, de comprar algo para ela, como sempre fazia. Maria havia convidado Henrique para ir com ela à ala onde estavam os doentes mais graves e os quartos individuais onde estavam os doentes em fase terminal. Ele foi. Trabalhavam ali Cristina, Elisa, Lúcio e Mariano, e Maria os auxiliava. Os enfermos em estado grave requeriam mais cuidados. As bolhas estouravam muito. A sepsia não cedia.
Eles eram medicados com remédios mais fortes para dormir e para tirar as dores. Não levantavam mais, usavam fraldas, a higienização era feita com eles no leito, conversavam pouco. Maria se dirigia a eles com carinho, lhes dando ânimo. Não conseguiam escrever mais. Cristina o fazia para eles. Assim como também lia as cartas que recebiam. Cristina escrevia a lápis frases nas correspondências deles, de carinhos e agrados. Ela anotava porque as relia muitas vezes. Os que estavam nos quartos estavam piores, magros, com muitas bolhas, ferimentos, mas todos tentavam sorrir quando viam Maria, e ela se desdobrava em carinho para com eles. Naquele dia, Henrique ficou arrasado e triste, porém não se entristeceu, mas ao saber que um dos doentinhos havia desencarnado, segurou firme e tentou colocar em prática tudo aquilo que havia aprendido de Maria. Dias depois, ao tomar de jejum, viu Maria e, curioso, Henrique a indagou: Dona Maria, a vejo sempre sorrindo. A senhora é uma pessoa alegre. Como consegue? Eu penso que você acha que por eu ver tantos sofrimentos deveria ser triste. Sinto por eles sofrerem e tento, esforço-me mesmo, suavizar as dores deles. Tristeza com tristeza se acumulam. Agora, a alegria pode neutralizar a tristeza. Imagine eu triste e inconformada. O que aconteceria? Com certeza aumentaria a tristeza e as dores deles. Seria justo isso? Com certeza não. Embora eu sinta as dores deles, estou bem, porque sei que tento suavizá-las. Sinto-me interiormente fazendo o que eu faço e estou feliz. Porque, meu caro enfermeiro, a felicidade interna, aquela que você sente dentro de si, é a de fazer o bem, de servir? Compreendi que podemos, todos nós, ser assim. Ter paz e tranquilidade. E o mais importante é transmitir, irradiar esses sentimentos. Porque ao não ter paz, você não está bem consigo mesmo. Então, fazemos o inverso. Descarregamos nossa infelicidade nos outros. Devemos acabar com o nosso conflito para depois tentar acabar com o conflito do próximo. Quando nos toleramos, toleramos os outros. Quando estamos insatisfeitos, nada nos é tolerável. Mas quando nos tornamos receptivos para receber a paz, nossa vida se torna assim, suave, tranquila, tolerante, e se tentamos passar isso para outras pessoas, nos fortalecemos. Henrique agradeceu a lição e olhou para Maria, que sorriu e se afastou. E ele concluiu: realmente uma pessoa harmonizada irradia energia benéfica. Dona Maria envolve todos com sensação de leveza e luminosidade. Por isso ela acalma os enfermos. E eles se sentem melhor com a presença dela, principalmente os que são receptivos. Uma moça deu entrada no hospital. Quem a trouxera não entrou. A deixou na porta com uma pequena mala. Ela entrou chorosa e com medo. Chamava-se Isis. Era bonita, embora já estivesse com manchas vermelhas no rosto e bolhas na cabeça e nos braços. Doutor Danilo e Maria diagnosticaram com pênfigo foliáceo e imediatamente começaram o tratamento. Teve de ser medicada para dormir, porque não conseguia fazê-lo e, por ficar chorando, incomodava suas companheiras de quarto. Isis demorou para falar de si, porque bastava alguém se dirigir a ela que chorava. Cristina insistiu para que respondesse e fizesse o cadastro dela.
Ela respondeu, falando baixinho, que não queria que informassem sua família por ter rompido com eles e que ela era sozinha. Quem a trouxe? Cristina quis saber. Você tem como contribuir com o tratamento? Respondeu somente depois de ter mais uma crise de choro. Penso que não tenho como contribuir. Quem sabe? Quem me trouxe aqui foi meu amante. Ele é casado e não quer escândalo, porque não irá se separar de sua família. Eu sempre soube disso. Eu o amo, ou o amava, já nem sei mais. Nós nos envolvemos. Eu trabalhava na fábrica dele. Este homem me conquistou, montou uma casa para mim numa cidade próxima e ia me ver. Não deixou me faltar nada. Por este motivo, de ter me tornado amante de um homem casado, meus pais, envergonhados com minha atitude, não quiseram mais me ver. Disseram que não era mais filha deles. Meus irmãos concordaram com os meus pais. Não os vi mais. Isso foi há 3 anos. Começaram a aparecer manchas doloridas, avermelhadas pelo meu corpo. Pensei ser alergia, comprei remédios, mas fui piorando. Meu amante pesquisou alguns livros, comparou minhas manchas com umas gravuras e disse que eu poderia estar com pênfigo, ou fogo selvagem. Ele contou que um empregado do pai dele teve essa doença. Pesquisou e soube desse hospital. Ele me trouxe aqui, me deu dinheiro. Se aqui constatassem que não era fogo selvagem, era para eu voltar de ônibus. Se fosse diagnosticada com esta terrível doença, era para eu ficar, fazer o tratamento e, quando sarasse, voltar. Implorei para ele não me trazer. Embora piorando, tinha certeza de que era alergia, mas ele me trouxe. Chorou mais. Foi 38 dias depois que Cristina percebeu um volume no abdômen de Isis. Maria foi vê-la e depois o doutor Danilo. Isis estava grávida e nem ela sabia. Um médico obstetra foi examiná-la e confirmou a gravidez. Não falaram nada à paciente. Os remédios que ela estava tomando, grávidas não podiam tomar. Era contraindicado. Pararam com a medicação e Isis não dormia, mas entendeu que não podia ficar chorando para não incomodar as companheiras de quarto. Um grupo de trabalhadores do hospital se reuniu. Henrique foi o chamado a participar da conversa. Então, Isis está grávida. Não poderia ter tomado a medicação. Quando preencheu a ficha, afirmou não estar grávida. E Maria se preocupou. Ela não pode ficar sem a medicação, esclareceu o doutor Danilo. Senão a doença evoluirá rápido. E se deixamos para reiniciar o tratamento depois que a criança nascer, isso pode ser tarde. E aí, Isis não terá nenhuma chance. Pior que ela tomou antes de vir para cá remédios contraindicados na gravidez. E com os que ela tomou aqui, é provável que a gravidez não chegue ao final. E se a criança nascer, será provavelmente deficiente. Sou contra o aborto, mas neste caso optaremos pela vida da mãe, para ela ter uma chance de se curar. Antes a vida que já está aqui na Terra do que outra que virá, que ainda não tem vínculo com a vida física. Kardec nos dá essa orientação, comentou Cristina, mas a decisão terá de ser de Isis. Podemos trazê-la aqui, falar dessas possibilidades e a decisão será dela. Concordaram e Cristina foi buscá-la. Minutos depois, Cristina retornou à sala trazendo Isis numa cadeira de rodas. Foi Maria quem lhe contou a novidade. Isis, você está grávida. Que bom!
Que maravilhosa notícia! Isis exclamou, os interrompendo. Existem problemas, disse Dr. Danilo, que após uma ligeira pausa continuou a explicar. Sua gravidez é de risco. Você tomou medicamentos contraindicados. Isis pareceu não escutar o médico, seu rosto irradiava alegria e interrompeu novamente. Quis tanto engravidar. Um filho fará ele, o meu amante, tomar uma decisão. Irá com certeza se separar da mulher e ficará comigo. Ele tem 3 filhos, mas este será especial. Vou contar a ele, irei para casa e... Isis, Dr. Danilo falou enérgico, presta atenção. Você está doente. Sua enfermidade é séria. Não pode ir para casa. Por favor, escute. Você tomou medicamentos no início da gravidez que não poderia. Você quem os marcou na ficha. Aqui tomou também outros que são próprios para a doença que é portadora, mas que não poderia ter tomado estando grávida. Você não nos disse da gravidez. Não sabia, talvez. Isis abriu a boca, sua alegria findou. Perguntou falando baixinho. E agora? O que o senhor está querendo dizer? Pelo exame que o obstetra fez, olha, o feto está muito fraco, talvez já doente. O fato, minha cara paciente, sua gravidez é de alto risco. Tudo indica que o feto é deficiente, isto é, seu filho terá muitos problemas. Para tê-lo, você não poderá tomar mais a medicação indicada para a sua doença. E ao não tomá-la mais, escute bem, a doença evoluirá e vai deixar você muito mais enferma. Infelizmente, o pênfigo é uma enfermidade grave que leva a óbito. Se tratar, terá a chance de se curar. Ai, meu Deus, por que eu estou doente? O senhor tem mesmo certeza que isso não é alergia? Isis chorou. Quando o fazia, era um choro alto. Lágrimas abundantes escorriam pelas faces. Não escutava e impedia de alguém falar. Depois de 2 minutos, Cristina sacudiu. Pare, Isis! Pare de chorar! Todos nós temos o que fazer e aqui estamos, tentando ajudá-la. Sim, você tem pênfigo. Está de fato doente. Isis aquietou-se e olhou para todos e foi Cristina quem explicou. Você veio aqui para que nós a tratássemos e o faremos. Queremos curá-la. Está enfermo. Para sarar, precisa de medicações. Se não tratar, não terá chance de continuar vivendo nesse corpo de carne, entendeu? Isis somente balançava a cabeça, afirmando. Você não sabia da gravidez, tudo bem. Estava com tantos problemas que nem desconfiou. Tudo bem. Mas você tomou remédios antes de vir para cá, menina. E aqui também o fez. E estas medicações, elas são contraindicadas na gravidez. Grávidas não podem tomá-las. Embora o feto seja muito pequeno, você deve estar grávida de 5 meses. Você é quem deverá decidir ter ou não essa criança. Isis olhou para cada um que estava na sala, depois perguntou em voz baixa. A criança com certeza será deficiente. É isso que estão me dizendo? Existe essa possibilidade, respondeu o Dr. Danilo. Pelo que sabemos, posso lhe dizer que se a gravidez for até o final e a criança nascer, terá alguma deficiência que não sabemos o certo qual será. Terei de parar com o tratamento e aí poderei morrer. Foi isso que escutei. Felizmente, sim. Dr. Danilo queria que ela entendesse. Não sabemos como serão as reações de nossos enfermos, mas pela nossa experiência, se você parar com o tratamento, a doença progredirá. Se continuar o tratamento e com a gravidez,
provavelmente a criança irá a óbito ou ficará muito deficiente. Estou no mato sem cachorro. Isis voltou a chorar, mas parou logo e desabafou. Ele não irá querer um filho deficiente. Se eu morrer, quem irá cuidar do meu filho? Ontem saí escondida do quarto que estou e fui à enfermaria onde estão algumas mulheres em estado grave. Vi as bolhas, as feridas e me entristeci. Não quero ficar assim, ainda mais sabendo que esta criança será deficiente. O que vocês me sugerem? Que aborte, Dr. Danilo falou lacônico. Isis ia chorar de novo, mas Cristina interferiu. A decisão é sua, Isis. Volta para o quarto e pense. Hoje você não tomará medicação, nem para dormir, e lhe peço para não chorar à noite, para não incomodar as suas companheiras de quarto, ok? Se decidir abortar, será levada a um outro hospital e fará um aborto seguro. Se escolher ter a criança, não lhe daremos a medicação, a não ser que assine um termo de conhecimento. Poderá voltar para sua casa ou ficar aqui conosco. A colocaremos num quarto sozinha e cuidaremos de você. Cristina empurrou a cadeira e as duas saíram da sala. Maria e Dr. Danilo foram decidir outros assuntos. Henrique e Elisa voltaram aos seus afazeres. Por coincidência ou não, naquela terça-feira, no Evangelho, foram lidos textos do capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, de O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Não julgueis, para não serdes julgados. Um parágrafo chamou a atenção de Henrique. A censura de conduta alheia pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos criticamos. Este último motivo jamais tem escusa, pois decorre da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável. Depois Maria fez um breve comentário. Irmãos, neste ensinamento podemos compreender a lei divina infalível da causa e efeito. Se formos misericordiosos, receberemos misericórdias. Se formos bons, receberemos bondades. Mas, se fizermos algo errado, receberemos o que fizemos. Se todos compreendessem isso e praticassem, é claro, não haveria maldade na terra, porque ao fazer o mal ao outrem, fazemos a nós mesmos, porque teremos o retorno. Se não quisermos receber uma maldade, que não a façamos. Ao fazer um ato cruel, estaremos fazendo a nós mesmos. O retorno pode tardar, mas ele chegará. Quando fazemos algo que causará dor em outra pessoa, o retorno é sofrer, e a dor pode ser igual à que causamos ou não. Deixamos de ser maus e nos esforcemos para ser bons. Sábio é aquele que deixa de cometer erros e passa a ser misericordioso. Devemos ser bons, principalmente bons e dar exemplos, onde quer que estejamos, aconselhar sempre que possível, orientar, auxiliar. Henrique pensou em Isis, que ali não estava sendo julgada, mas sim ajudada. No outro dia, Isis decidiu pelo aborto, foi levada para o hospital e Dr. Danilo a acompanhou. 2 dias depois, Isis voltou e continuou o tratamento. Cristina contou a Henrique que Dr. Danilo falara que o feto era muito deformado e que provavelmente não sobreviveria depois que nascesse. Isis não recebia notícias do amante. Escreveu para ele no endereço da casa em que morara, para a fábrica, e depois de muitas cartas, recebeu uma que era mais um bilhete dizendo que não a queria mais, pedindo para deixá-lo em paz, que o esquecesse, que se desfizera da casa e até a ameaçou. Isis chorou,
mas não o fazia mais escandalosamente. Prometeu não escrever mais para ele. Ela piorou e deixou que cortassem seus cabelos, porque estes emplastavam com remédio para as bolhas. Feridas na cabeça e com os cabelos curtos, era mais fácil cuidar dos ferimentos. Cabelos crescem, consolavam as mulheres. Com a piora dela, Cristina escreveu para os pais de Isis, contando onde ela estava e seu estado de saúde. Eles foram visitá-la. Foi emocionante, um reencontro comovente, no qual ela pediu perdão. Confessou que errara e admitiu que eles estavam certos. Os pais a perdoaram e a abraçaram e disseram que a amava. Esse encontro fez muito bem a Isis, que passou a ser mais tranquila. Ela já estava na ala dos doentes graves, mas ainda não na dos gravíssimos. Os pais dela fizeram um pagamento ao hospital, compraram muitas coisas para ela, foram embora e prometeram voltar. Na semana seguinte foram a irmã, o cunhado e um sobrinho. A família toda foi visitá-la e os pais voltaram mais vezes. Isis ficou em estado gravíssimo e infelizmente desencarnou. Os pais levaram seu corpo para ser sepultado no túmulo da família. O senhor Joaquim voltou, Henrique escutou de Mariano quando tomava café de manhã. Vendo-o curioso, ele esclareceu. O senhor Joaquim esteve conosco anos atrás. Ele se curou, voltou para sua casa e agora retorna doente novamente. Pênfego pode ter recaída? Henrique se surpreendeu. Infelizmente, sim, esclareceu Mariano. Alguns enfermos são curados, não têm mais nada da doença, vão embora e podem tê-la novamente anos depois. Já tivemos casos assim. Joaquim ficou na enfermaria dos enfermos que ainda não estavam em estado grave e junto com aqueles que se recuperavam. Henrique o atendia, mas ele estava bem e não precisava ser auxiliado. Até ajudava os outros e a Henrique a dar banho nos enfermos. Estive aqui anos atrás, contou ele. Naquela época estava desesperado porque estava fazendo muita falta. A situação em casa era complicada. Deus me deu uma oportunidade de voltar e acertar. O pênfego voltou e assim que as primeiras manchas vermelhas começaram a aparecer, voltei para cá. Sei que desta vez irei piorar, mas enquanto isso não acontece, eu vou ajudar os outros. O senhor parece resignado, observou Henrique. Estou sim. Agora não importa se piorar ou passar por dores. Já sinto. Estas manchas queimam o corpo como fogo. Queria trabalhar na horta, mas somente posso fazê-la tardinha, à noite ou antes do sol nascer. E Joaquim foi contando sua história de vida ao Henrique, enquanto o enfermeiro fazia seu trabalho na enfermaria que ele estava. Minha esposa, com quem tive 3 filhos, ficou muito doente. Sofreu um derrame cerebral, um AVC, e ficou deficiente, andando com dificuldades e sem falar. Eu cuidei dela, mas a traí. Minha amante era uma moça bonita e com ela tive uma filha. Meu irmão foi para minha fazenda com a desculpa de me ajudar. Descobri na mesma semana que meu irmão e a amante estavam tendo um caso amoroso, que os dois estavam me roubando e que minhas manchas eram algo sério, o fogo selvagem. Pedi, implorei para os meus sogros irem morar na nossa casa para cuidar da minha esposa e dos meus 3 filhos. Tenho uma fazenda e uma casa na cidade. Meus sogros foram ficar conosco na minha residência na cidade, onde meus filhos estudavam. Vim para cá para me tratar. Dá para entender meu desconforto com a situação naquela época? Aqui aprendi muitas coisas que foram importantes para mim. Participava do Evangelho do Lar, li livros elucidativos e me tornei espírita. Roguei a Deus ajuda, que eu pudesse voltar, organizar tudo e que depois poderia ficar doente de novo, que não ia reclamar. Sarei. Fiquei somente com as cicatrizes e voltei para casa. Era outra pessoa, mudei para melhor.
Agradeci meus sogros e eles continuaram morando conosco. Minha esposa estava do mesmo jeito, doente. Fui à fazenda, conversei com meu irmão. Falei aos dois que sabia que eles me roubaram e que não ia denunciá-los nem cobrar, mas que era para eles saírem da fazenda imediatamente. Pedi para ela me deixar com a filha. Ela não deixou e foram embora. Trabalhei muito e a fazenda voltou a ser produtiva. Cuidei com carinho da esposa e tudo voltou ao normal. Dividi meus bens entre os filhos. Minha esposa desencarnou. Meu filho mais velho foi tomar conta da fazenda. Via de vez em quando a filha que tive com minha amante. A parte dela na herança, um advogado me auxiliou. Ela não pode vender até completar 25 anos. Com tudo organizado, vi aparecer novamente as manchas e, como é minha obrigação cuidar deste corpo que Deus me deu para estar no plano físico, vim me tratar, mas agora sinto-me bem emocionalmente e agradecido. Joaquim foi passando pelas fases da doença, piorando até que desencarnou. Recebia visitas dos filhos e, quando desencarnou, a família levou seu corpo para ser enterrado na cidade em que residira. Um senhor foi internado, estava revoltado por estar doente e sentia raiva, ódio, principalmente de sua esposa. Contou e recontou sua história. Namorei e casei com uma moça que meus pais não queriam, mas apaixonado, não vi nada de errado nela. Não tivemos filhos. Fiquei doente. Manchas vermelhas apareceram e doía muito. Fui a médicos e diagnosticaram alergia e outras doenças de pele. Foi a um benzedor que me aconselhou procurar, em outra cidade, um médico especialista. Fui e lá me disseram ser fogo selvagem. Então vim para cá. Neste tempo doente, vim a saber que minha mulher sempre me traiu e que no momento estava se encontrando com um jovem. Pensei muito. Se matasse os dois, seria preso e não poderia vir me tratar. Resolvi então vir, fazer o tratamento e depois matá-los. Henrique se preocupou e perguntou para Maria que providências ela iria tomar para ajudar aquele enfermo. Não tomarei nenhuma, Henrique. Será a vida, a doença, quem o ajudará. Iremos conversar com ele, levá-lo para escutar o Evangelho. Pedirei para os grupos de voluntários conversarem com ele. Pelo que sei, pelo que sinto, ele não irá se curar. Espere que ele mude sua forma de pensar, porque a vingança não é sentimento somente de encarnados. Desencarnados podem continuar sentindo e poderá se vingar obsediando. Um companheiro dele de enfermaria lhe deu o conselho de consultar um advogado e fazer um testamento deixando seus bens para seus 2 sobrinhos, de quem ele gostava muito. Ele consultou o advogado, fez uma lista do que ele precisava e então ele escreveu para os sobrinhos pedindo que fosse visitá-lo e lhe trouxessem os documentos que precisava. Os 2 moços foram visitá-lo. Ele então fez o testamento deixando tudo o que tinha para os 2 e os fez prometer que expulsariam sua esposa e o amante da casa dele. Testemunharam Maria e Elisa. Dr. Danilo e outro médico atestaram que ele estava bem mentalmente. Isso o aquietou. Não falou mais em se vingar, matar. Sentiu que deram uma lição nos 2 ambiciosos. Deu uma razoável quantia de dinheiro para o hospital. Henrique, querendo saber a opinião de Maria sobre a atitude daquele enfermo, a indagou. A senhora acha certo o que ele fez? Queria mesmo era fazê-lo entender que a vingança não vale a pena em nenhuma situação. Ao fazer isso, pelo menos ele parou de pensar em matá-los ou de que, quando desencarnasse, iria se vingar. Mas não pense
que essa senhora, a esposa dele, ficará sem nada. Nestes anos em que estiveram juntos, adquiriu imóveis no nome dela. Tem muitas joias e dinheiro guardado. Segundo um dos sobrinhos, o homem com quem ela está no momento é um malandro. Talvez o caso se repita e ele pegue os bens dela. Maria tinha razão. Com o exemplo, as dores, escutando pessoas e o evangelho, ele perdoou, tornou-se resignado e, quando desencarnou, fez sua mudança em paz. Um senhor da cidade, Nelson, pessoa de posses financeiras, adoeceu e por ali se sabia bem diagnosticar o pênfigo. Foi ao hospital. Ele queria a opinião de doutor Danilo e de Maria. De fato, ele estava com fogo selvagem. O tratamento era o mesmo. Ele optou para fazê-lo em sua casa. Dona Maria, Henrique quis saber, será que não teremos um tratamento mais eficaz para essa enfermidade futuramente? Teremos sim. Logo estarão disponíveis remédios mais eficazes, porém terão efeitos colaterais e não poderão fazer uso deles os enfermos que forem alérgicos. Muitos irão sarar e o fogo selvagem não mais assustará como faz no momento. Logo, quando? Perguntou Henrique. Estão fazendo testes. Será logo. Aí o nosso hospital será diferente. Ficarão internados somente alguns enfermos e será o lar para os que se curaram. Mas não tem para onde ir. Os doentinhos serão poucos. Então, não terei mais serventia e poderei partir tranquila. Fazer falta? Henrique riu. Imagina a senhora não fazer falta. Pelo menos não tanto, caro enfermeiro, não tanto. Peço a Deus para me deixar encarnada enquanto eu fizer falta aqui. Com um remédio eficaz, com certeza minha presença física não será importante ou essencial. Esse senhor Nelson estava fazendo o tratamento em sua casa, mas um dia passou mal, ficou no hospital por 13 dias e quem cuidou dele foi Henrique. Quando Nelson retornou para seu lar, pediu que Henrique fosse à sua casa cuidar dele e higienizá-lo 2 vezes por dia. Henrique, por favor aceite, pediu Maria. O senhor Nelson o remunerará e ele tem nos ajudado muito. Henrique então mudou sua rotina. Às 8 horas ia de bicicleta ao lar do senhor Nelson. Se estivesse chovendo, o motorista dele ia buscá-lo. O enfermeiro ajudava, o enfermeiro o banhava, fazia os curativos, fazia sua barba e o deixava instalado em sua poltrona. Voltava ao hospital e retornava ao lar de Nelson às 21 horas para fazer novamente os curativos e colocá-lo no leito. Com isso, recebeu um ordenado. Essa rotina durou por 2 anos e 2 meses e Nelson desencarnou por um infarto. Este doente gostava de Henrique, lhe era grato, e sua família sabia disto. Quando Nelson desencarnou, Maria foi conversar com ele. Henrique, você está aqui conosco há muitos anos. 9. E eu o agradeço, Deus lhe pague. Mas chegou o tempo de tirar umas férias e visitar sua família. Ele, naqueles 9 anos, tirara somente 3 dias seguidos de folga e fora pescar, e saía quase todos os sábados à tarde. Irei no final do ano, decidiu ele. Não, deve ir agora, determinou Maria. Seu carro com certeza não aguenta uma viagem longa. Henrique riu. De fato, seu carro estava velho e muito usado por Sarará, pelo hospital. Por isso, Maria falou de seus planos. Organizei tudo para você. Irá de ônibus, terá de fazer baldeações, mas dará certo. Irá daqui para uma capital de um estado, de lá para a capital do seu estado, depois para a cidade que sua família mora, ou para uma perto. Visite todos e volte. Recebemos uma boa doação de roupas masculinas de um senhor que engordou e disse que elas não servem mais. São muito boas.
Ganhamos também uma mala. Elisa tem uma boa, bonita, que emprestará para você. Pegue o nosso bazar, lá tem umas peças bonitas de artesanato e você as levará de presente para seus familiares. Temos dinheiro e pagarei para você. Henrique escutou e até abriu a boca. Maria decidira tudo. A minha opinião não vale? Ele riu. Vale, meu amigo, vale. Você deve ir vê-los, sair um pouco, tirar umas férias. O momento é propício. Ganhamos roupas boas e você poderá levar lindas peças de artesanatos de presentes. Estamos com menos doentes do que costumamos ter. Esses artesanatos e as roupas do bazar, você os comprou com o dinheiro que lhe devemos. Não pense, amigo, vá. Roupas de um homem que engordou, deve ter morrido. Mas não me importa, vou aceitar, decidiu ele. Tudo bem, vou avisar minhas irmãs. Enviarei um telegrama para elas e outro quando marcar a data. Começou os preparativos. Capítulo 5, finalizado. Precisei dar uma pausa. Fui até o médico, voltei e terminei o capítulo para vocês. E amanhã eu continuo. Capítulo 6, que vai se chamar O Passado. Lembrando que esse livro Tudo Passa é uma obra ditada pelo espírito de Antônio Carlos e psicografia de Vera Lúcia Marinzec. Vocês podem adquirir esse livro online e ler essa história que é muito bonita do Henrique, não é? Ou seguir aqui mesmo pelo canal, pessoal. Eu só peço a vocês que, se for possível, vocês deixem um like, gente. Ativa o sininho também, porque é importante para o canal se manter. Porque se eu for perdendo visualização, os meus vídeos não vão ser divulgados. Os próprios likes que eu ando ganhando, o YouTube não anda me mostrando. Então, vamos aí dar um apoio ao meu canal. E assim eu vou aprimorando, colocando mais e mais conteúdos da espiritualidade para edificar a mim e a vocês, tá bom? Nos vemos na próxima leitura. Tchau!